Eu sinto dor quando tá pra chover. Bagulho que tu só ouve de vó, tá ligado? A avó sempre tem uns problemas. Ah, meu joelho, ó, o joelho da avó aqui, tá? Ó, acho que vai chover, ó. Vai chover, Não tá é começando coisa a de arder. Aí velho. chove mesmo. É real? Não é fique. É porque baixa a pressão atmosférica e Não, eu sei. tua musculatura contrai. Quando tu vai no banco também apita? Eu sempre aviso. Daí eles deixam eu passar. Uma vez eu entrei no banco com spray de gás lacrimogênio. Me liberaram. Mas É por que tem isso? eu tenho isso porque tem um cara que fica me perseguindo, daí... Mas aí como é que tu foge dele? O que tu vai fazer? Tiver só já era. Eu fico imaginando. Ela fica na cadeira assim rápido.